Bom dia, meu nome é Marina Eloy e o título do nosso trabalho é Deficiência da vitamina D e a sua variação sazonal em uma população da cidade de São Paulo. Ele foi desenvolvido em parceria da Reumatologia da Unifesp com o Laboratório Cura. Bom, a exposição solar é responsável pela produção da vitamina D na pele. Os raios ultravioletas eles são absorvidos pela molécula de 7-deidrocolesterol, dando início, então, à produção da vitamina D. Cerca de 70% da nossa vitamina D é produzida na pele. Outra fonte de absorção da dieta na dieta. Alguns alimentos possuem a vitamina D em sua composição. Ambas, tanto a produzida como a ingerida, elas caem na corrente sanguínea e são metabolizadas no fígado, primeiramente, formando a 25-hidroxivitamina D. Essa que é utilizada como status da vitamina D, né, na prática clínica. Uma segunda metabolização acontece nos rins, formando, então, o metabólito ativo principal, que é a 1,25-dihidroxi, e ela é que participa dos processos que a vitamina D está envolvida, como, por exemplo, a remodelação óssea e a retroalimentação do PTH. Existem alguns questionamentos quanto à dosagem da vitamina D, né? As metodologias e as tecnologias empregadas nessas dosagens, elas não se correlacionam fortemente nem entre si, nem comparadas com o método Gold Standard, que é o HPLC. Outro questionamento está na ausência de cutoffs. O Instituto de Medicina americano, por exemplo, propõe que valores acima de 20 nanogramas são considerados normais, enquanto que a Sociedade de Endocrinologia Americana propõe que valores acima de 30 são considerados normais. Outros questionamentos estão em que população e quando é importante dosar a vitamina D. Já foi amplamente estudado a associação da vitamina D e do PTH, mas esses estudos foram feitos principalmente no hemisfério norte, onde a gente tem uma incidência de radiação solar com importante variação entre as estações do ano. Esses estudos já conseguiram ver a correlação inversa, né, entre eles e recíproca, ou seja, no inverno a gente tem maiores valores de PTH e menores de vitamina D, e no verão ao contrário. A inadequação da vitamina D ela já foi amplamente associada aos desfechos esqueléticos, né, ao raquitismo, às fraturas, à osteoporose, por exemplo, mas mais recentemente vem sendo associadas aos desfechos extraesqueléticos, como, por exemplo, câncer, diabetes e doenças autoimunes. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi determinar a prevalência da deficiência da 25-hidroxi-D numa população em área tropical, subtropical, investigar a variação sazonal da 25-hidroxi e do PTH e avaliar a correlação da 25-hidroxi e de marcadores inflamatórios e da homeostase da glicose. Bom, a população estudada foi de uma base de dados de um laboratório clínico, de um período de janeiro de 2010 a agosto de 2014. Nessa base de dados, conseguimos coletar os seguintes dados. 39.004 dosagens de 25-hidroxi-D, 14.829 também de PTH, né, eles tinham vitamina D e PTH, 8.366 concomitantes com cálcio e creatinina, isso porque a gente usou como fatores de exclusão a hipercalcemia e a disfunção renal. E também avaliamos os dados relacionados à homeostase da glicose, que foram a glicose sérica, a hemoglobina glicada e o índice Roma, e os marcadores inflamatórios, que foram a VHS e a PCR. As análises estatísticas foram determinadas, primeiramente, a média semanal entre esses valores de toda a população. A relação entre eles foi investigada por uma análise de regressão linear e a comparação entre os grupos foi feita por teste take e quadrado. Essa tabela, a gente tem as características gerais dessa população estudada. Então, a gente teve como média de idade dessa população 48 anos, variando de 2 a 95. Uma média de MC de 27,5, lembrando que acima de 25 é sobrepeso, né? Uma média de dosagem de 25-hidroxi de 25,56 e uma média de dosagem de PTH de 44,59.
Avaliamos a prevalência da deficiência e insuficiência da vitamina D, segundo o corte do Instituto de Medicina. Tínhamos 33,9% da nossa população com dosagens abaixo de 20 nanogramas por ml. Quando consideramos o corte da Sociedade de Endocrinologia Americana, tínhamos 70,7% da nossa população com dosagens abaixo de 30 nanogramas por ml. Avaliamos também a deficiência e a insuficiência comparando entre as estações do ano. E aqui encontramos diferenças estatísticas entre o inverno e o verão, sendo que no inverno tínhamos dosagens maiores, tanto para o corte abaixo de 20 como para o corte abaixo de 30. Conforme esperado, encontramos a correlação entre a 25-hidroxi-D e o PTH, segundo essa equação, é uma relação inversa, né? Avaliamos a performance da 25-hidroxi-D em predizer o hiperparatiroidismo através dessa curva ROC e encontramos que valores abaixo de 22,7 são capazes de predizer o hiperpara aqui considerado com 67, o PTH acima de 67. Avaliamos também a dosagem da 25-hidroxi-D por todo o período, né, os 4 anos e meio. E aí, aqui a gente tem nas bolinhas vermelhas representados os valores médios semanais, que eles avaliaram cerca de 160, eles representam cerca de 160 amostras por semana. E como vocês podem ver, eles têm uma distribuição ao longo do tempo em uma curva sinusoidal, com picos no início de março, que é próximo ao fim do nosso verão, e vales no início de setembro, próximo ao fim do nosso inverno. Assim como fizemos a mesma avaliação para o PTH. Também os valores médios semanais são representados pelas bolas vermelhas, e aqui elas representam cerca de 61 amostras por semana. E, da mesma forma, encontramos o padrão de distribuição em curva sinusoidal, sendo que os picos acontecem de forma inversa, né? O pico aqui é no início de outubro, que é próximo ao final do inverno, e o vale no fim de fevereiro, próximo ao final do verão. Avaliamos também as dosagens da vitamina D, relacionando com os marcadores inflamatórios. Aqui eu apresento, comparando com a PCR ultrassensível, e os cortes da vitamina D, a gente fez 3 cortes, nesse caso, em 20, em 22,7, que foi o valor encontrado na nossa curva, pela nossa análise, e em 30. E aí, em todos, a gente conseguiu correlacionar a menores valores de vitamina D com maiores valores de PCR ultrassensível. Esses dados foram bem semelhantes para o VHS, e já para os da homeostase da glicose a gente não encontrou diferença. Sendo assim, temos como conclusão que esse estudo representa a maior avaliação dos dados de vitamina D e PTH numa população brasileira durante vários anos. Nessa população, encontramos uma alta frequência de deficiência e insuficiência de vitamina D. Tanto a 25-hidroxi como o PTH, eles apresentam consistentes padrões sinusoidais entre as estações do ano nessa população de área tropical, subtropical. A relação entre eles encontrada, ela favorece o estabelecido pelo Instituto de Medicina Americano, que seria valores acima de 20 para manutenção óssea, o nosso foi 22,7. E a gente observou uma correlação entre as dosagens séricas da 25-hidroxi e os marcadores inflamatórios, com a PCR e a VHS, mas não com os da homeostase da glicose, que foram glicose sérica e hemoglobina glicada e índice Roma. Obrigada. Perguntas, Ricardo e Rosa. Pode ser a Rosa. Primeira, Rosa. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu queria saber qual foi a correlação que vocês encontraram do R entre a vitamina D e o PTH, porque normalmente a correlação é um pouco baixa. E uma outra coisa, se vocês conseguiram diferenciar esse valor de R, se eram pacientes mais jovens ou mais idosos. Porque normalmente, se você vê um nível de vitamina D baixo, mas o paciente é jovem, por exemplo, 40 anos, você não tem esse R. Na verdade, o R, a correlação, ela é mais, você observa mais quanto o paciente, a partir do paciente fica idoso. Então, se vocês separaram por idade. Obrigada. Não, a gente não fez essa correlação por idade, a gente fez só o grupo total. Ela realmente é uma relação baixa, se eu não me engano, 0,3. Agora eu não vou lembrar o valor, mas eu tenho na apresentação, é que já tirou aqui, eu te informo. Realmente ela é baixa e a gente não avaliou, a gente avaliou só a população total, e a gente
nesse N bem grande, que era para dados concomitantes de 8.366. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque assim, quando o paciente é jovem, a deficiência de vitamina D não tem tanta importância. Então, a suplementação não necessariamente. Agora, se o paciente é idoso, essa correlação é maior e aí você tem que suplementar. Obrigada pela dica. Agora, Ricardo, a última pergunta. Parabéns pelo trabalho. Na nossa experiência, aqui, ó. A experiência existe uma correlação muito fraca entre os diferentes fabricantes de kits de dosagem de vitamina D. Tá? Siemens, Roche, vai dosar, tudo, não bate muito as coisas, né? O que me deixa um pouco cético em relação ao uso que está se fazendo, né, demasiado dosagem de vitamina D. Eu não sei, não mencionaste qual é o kit que tu usaste, se foi o mesmo kit todo o tempo, se foi o mesmo fabricante todo o tempo. Sim, isso eu não mencionei, mas foi o mesmo kit em todo o tempo, foi avaliado por quimioluminescência e é o kit da Siemens. Mas a gente tem um outro estudo que aconteceu em paralelo, que a gente pegou uma pequena porcentagem, né, muito pequena comparada com esse N, que foi só de 80 amostras, que a gente comparou entre o kit da Siemens e o da Roche, e a gente encontrou uma correlação de 0,6. Então, Péssimo, exatamente a nossa experiência. Por isso, muito cuidado aí para a atenção, que vocês estiverem pedindo. Usar, então, pelo menos o mesmo laboratório, tá? Quando for avaliar e dar vitamina D, monitorar, porque não existe correlação boa. 0,6 é uma péssima correlação e é a nossa experiência também no nosso laboratório. A gente avaliou só num N pequeno, mas realmente foi preocupante o fato de ser uma correlação baixa. Ok, parabéns. Vamos, então,